A Hora da Startup é uma parceria entre o Movimento Grink e a Luneta. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Castellini. Hoje eu vou falar para vocês sobre a economia criativa e por que o futuro é das startups. Bom, apresentando uma breve apresentação minha, meu nome é Guilherme Castellini, eu sou designer de produto, eu trabalho hoje numa unidade do Senai. Sou designer de produto, formado em design digital também, sou especialista em pesquisa e também em experiência do usuário. Essas são as minhas especialidades. Só falando um pouquinho da lógica onde eu trabalho no Centro de Design Integrado do Senai. Então, nós trabalhamos com o desenvolvimento de projetos de produto lá. E também temos essa iniciativa chamada UpLab, que é a primeira frente de empreendedorismo do Senai São Paulo. O UpLab ele é um lugar para aceleração e pré-incubação de startups de base tecnológica com foco em hardware. Mas eu vou contar para vocês mais para frente. E aqui também vou apresentar também a equipe que trabalha comigo lá, que também contribuíram com o material de alguma forma. Paulo Cazu, Kevin e a Ana Lúcia também fazem parte dessa equipe, trabalham comigo no Centro de Design Integrado do Senai. Bom, nós vamos falar de economia criativa. Então, o primeiro ponto. Temos um problema, pessoal. Há mais de 50 anos, nos últimos 50 anos pelo menos, a gente vem registrando taxas de crescimento em queda. O mundo não vê nenhuma taxa de crescimento expressiva nos últimos 50 anos. Isso baseado no índice do GDP, considerando os países desenvolvidos. Se você for analisar os últimos números, o Brasil também encontra nos últimos 50 anos taxas de crescimento que apresentaram alguns pontos de crescimento, mas no geral ele apresenta uma queda significativa. E o que isso quer dizer? A gente está vivendo um cenário que a gente não tem crescimento e que a gente pode continuar não tendo crescimento. Isso é um problema muito sério. Se a gente for olhar pela história, os grandes momentos de crescimento econômico vieram com as grandes revoluções industriais. Então, se nós formos parar para pensar, cada momento que uma revolução industrial aconteceu, a primeira, a segunda, a terceira, eles injetaram produtos e, consequentemente, injetaram dinheiro no mercado. E isso trouxe o crescimento econômico. Mas isso não está acontecendo nos últimos tempos. Então, a gente não está registrando esse crescimento econômico, isso está trazendo um impacto significativo e preocupações para as empresas. O que está acontecendo com o modelo de negócio que a gente está tendo hoje? Por que a gente não está registrando um crescimento econômico? Se a gente for analisar a história, considerando as revoluções industriais, primeira revolução industrial, nós tivemos a revolução das máquinas a vapor. Isso fez com que eles conseguissem sair da lógica de produtos artesanais e passassem para produtos industrializados em sequência. Isso trouxe um avanço em produção muito grande e, consequentemente, os números aumentaram e as empresas começaram a injetar dinheiro no mercado e trouxe um crescimento econômico. A segunda revolução industrial trouxe a revolução da energia elétrica. Então, a Henry Ford, produção de máquinas, carros. Então, isso trouxe uma produção muito grande, aumentou muito a produção. Mais uma vez, crescimento econômico expressivo. E a última revolução industrial, datada 3.0, a revolução da era digital, ou seja, a revolução da automatização, máquinas automatizadas ajudando a trazer a produção. Isso fez com que a gente tivesse muito mais produção e, consequentemente, ajeitando mais dinheiro no mercado, mais uma vez, crescimento econômico. Só que de lá para cá, a gente não tem registrado nenhum crescimento econômico expressivo. Isso fez com que as empresas começassem a adotar algumas estratégias para tentar sair desse marasmo econômico do crescimento. Quais foram as estratégias que eles adotaram? Bom, primeira estratégia, vamos colocar as empresas fora do país, vamos fazer o crescimento econômico acelerar com mão de obra barata. Isso funcionou, isso tem funcionado bem, porém, por um tempo. A mão de obra começou a ficar mais cara, obviamente, e a mão de obra barata não era especializada para operar equipamentos de alta qualidade. Então, nós tivemos um problema muito sério. Você tinha uma empresa instalada com uma estrutura muito grande, mas o preço começou a se elevar. Para a gente ter uma comparação hoje no Brasil, para fazer um produto aqui, ele é tão caro quanto lançar um produto na França. Então, não é mais compensador você utilizar mão de obra barata. Então, as empresas começaram a adotar outra metodologia, que é os estoques gigantes. Elas se especializavam em um tipo de produto e faziam estoques em massa. E com isso, eles conseguiam baixar o valor, fazer exportações em massa e ganhar muito mais dinheiro em cima disso e, consequentemente, lucrar. Só que o grande problema disso é que hoje a gente vive uma era muito dinâmica. Se a gente vai para pensar em redes de fast fashion, tipo a Zara, ela lança uma coleção a cada mês, não a cada 6 meses mais, como era feito antes. Então, esse modelo não se adequa mais à lógica de você criar estoques. Quanto mais estoque você criar, mais produtos. Além disso, você tem que ter um problema de logística de transporte, ou seja, você vai ter que estocar esses produtos e transportar esses produtos, provavelmente, quando a empresa está em offshore, uma empresa em outro país, ela vai ter que transportar com navio.
Isso faz com que tenha muito gasto, fora a questão ambiental, né? A gente está transportando muito peso, muito produto, e você está, obviamente, prejudicando o meio ambiente com isso. E, enquanto isso, estava acontecendo com as empresas um movimento que era a revolução das tecnologias, principalmente a questão da popularização da internet. A internet ela movimentou uma economia muito grande, ela movimentou muitas tecnologias, isso trouxe muitos benefícios, encurtou o mundo. Só que enquanto estava acontecendo isso, as indústrias não estavam utilizando esse tipo de benefício, ela não estava utilizando completamente esse tipo de benefício, porque estavam utilizando baseado no mesmo modelo de negócio. Então, se o mundo todo está conectado e trabalhando de forma ágil, ou seja, eu consigo tirar uma foto aqui, mandar para alguém do outro lado do mundo, instantaneamente, outra pessoa pode responder, por que a empresa não utilizava isso? Isso não estava acontecendo. Agora, a gente vai pensar, até agora eu só falei de coisas ruins, está sendo uma palestra negativa, estou só falando coisas ruins. O que a gente vai fazer agora? Será que a gente vai ter que se adaptar a estar no mundo sem crescimento? Ou seja, será que a gente não precisa nem ir muito longe, né? Se a gente vamos parar para pensar em lógica de crescimento. A gente está vivendo agora uma crise de abastecimento aqui. A gente está vendo o que acontece quando a gente não é abastecido. Isso porque a gente está tendo um problema de crise de meio de transporte. Imagine se as empresas não estivessem produzindo os produtos. Ia ser um efeito em cadeia. Será que a gente vai ter que se acostumar com esse estilo de vida? É nesse cenário conturbado que aparece a quarta e última revolução industrial. Em 2012, o governo da Alemanha nomeou a indústria 4.0, essa série de tecnologias interligadas que transformavam esse novo modelo industrial. E o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é uma indústria totalmente coligada, interligada, de uma forma orgânica, mais ou menos como nós somos hoje. Nós estamos conectados com todas as pessoas o tempo todo, a atualização de informação é constante. Então, a lógica da indústria 4.0 é transportar isso para a indústria, para a produção. Isso tem funcionado bem, a Alemanha está se promovendo bastante com isso, e outros países, inclusive o Brasil, tem sediado vários eventos em novas tecnologias da indústria 4.0. Então, isso é uma revolução que está acontecendo agora, nesse momento. Eu aposto que muitos de vocês já devem ter ouvido falar de impressão 3D. Impressão 3D foi inventada há 40 anos atrás, só que somente agora ela está sendo popularizada e está sendo utilizada em escala industrial para produzir produtos em sequência. Então, nós temos tênis sendo produzidos com impressora 3D, produtos infantis, brinquedos, produtos de reposição. Então, é uma nova era. Isso é só um dos exemplos das tecnologias que, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar umas 2 horas falando de indústria 4.0. Isso traz o quê? Uma nova era econômica. E o que vem nessa era econômica? O mundo não precisa ser distante como ele está sendo hoje, não precisa funcionar da forma tradicional como ele tem funcionado até hoje, porque nós temos uma lógica diferente. Ou seja, eu posso produzir produtos locais. Vou dar um exemplo. Eu não preciso transportar alimentos agrícolas de uma fazenda, sendo que eu posso usar uma fazenda vertical de alta tecnologia automatizada dentro da cidade para suprir os negócios locais. Então, grandes empresas vão ser formatadas em formatos menores. Grandes máquinas vão ser miniaturizadas. Eu não preciso mais produzir um produto do outro lado do mundo e ter que transportar ele para cá. Eu posso produzir ele localmente. E essa é uma revolução que está acontecendo. Esse é um impacto que vai mudar completamente a economia. E já está mudando. A lógica do empreendedorismo é uma coisa que sempre existiu na cultura brasileira, mas a gente sempre via como um contorno, né? Um contorno do emprego tradicional. Hoje, o empreendedorismo é uma saída, porque o emprego ele vai mudar, com certeza. Vocês podem ter certeza disso. O emprego vai mudar da forma que a gente conhece hoje, mas o trabalho não. Muito pelo contrário, ele vai aumentar. E as oportunidades com ele também vão aumentar. Então, a gente vislumbra um futuro muito diferente, muito próspero. E muito próspero, principalmente para as empresas, pequenas empresas, e cada vez produzirem mais tecnologia de forma independente. E quando a gente fala de modelo flexível, de um futuro novo, inovação, qual é o tipo de estrutura de empresa que é o modelo mais avançado em termos de flexibilidade e disposição a correr risco? São as startups. As startups são o modelo de negócio que é o mais flexível e apto a enfrentar essas novas tecnologias e a correr riscos. E quando a gente fala de startup, né, o startup, esse termo, ele foi criado na década de 90, né, durante a bolha da internet, que é algo como iniciar, né, começar, que eram as empresas que tinham um início para trabalhar com tecnologia. E as startups hoje elas se mostram como um modelo que são um grupo de pessoas dispostas a correr riscos, a trabalhar num modelo flexível, escalável, totalmente incerto. E é exatamente disso que nós precisamos para que a gente consiga evoluir e trazer novas tecnologias. Então, a lógica do empreendedorismo não é uma alternativa, na verdade, ela é a solução
para os problemas que a gente está encontrando hoje no mundo. E nunca existiu um cenário tão próspero para as startups quanto hoje. Porque hoje nós temos o advento de tecnologias novas, nós estamos quebrando os paradigmas dos modelos tradicionais. Então, grandes empresas estão precisando dessa força das startups de poder inovar, de poder tomar a frente dos negócios. Então, essa lógica de trabalho da startup do modelo flexível, ela é totalmente relevante para o cenário que a gente está vivendo hoje. Esse cenário atual é um cenário de novos desafios, mas com tecnologias que permitem que as empresas menores consigam implementar novos modelos no mercado e fazer com que eles sejam implantados e se tornem sucesso. E a gente não precisa ir muito longe, porque tem muitos exemplos de startups aqui, brasileiras inclusive, de alto valor. Inclusive, a 99 Táxi foi uma startup brasileira que ganhou o título de primeiro unicórnio brasileiro, quando foi comprado por uma empresa chinesa. E tem outras startups, a Fintech da Nubank. A Nubank é uma empresa hoje avaliada em quase 1 bilhão, ou mais de 1 bilhão, se eu não me engano, na última avaliação deles. Então, são empresas nacionais que aproveitaram o momento, que é o momento de você poder trazer uma lógica que as pessoas estão esperando de empresas, de inovar. E é isso que está sendo necessário no mercado hoje. Se a gente for pensar o que isso tem a ver com a lógica da economia criativa, os profissionais da economia criativa, a gente está falando de arquitetos, designers, engenheiros, pessoal que trabalha com arte, moda, produção, cinema, publicidade. Essas frentes, elas são, a gente chama de economia criativa, a lógica da economia criativa, porque o principal insumo delas é a criatividade. Então, nós temos um modelo de negócios flexível, com pessoas que trabalham de forma flexível. Então, não poderia ter cenário melhor e mais relevante para as profissões da economia criativa trabalharem com startup. Esse é o momento. E essa grande revolução está acontecendo agora, exatamente como está acontecendo com a indústria 4.0. Se a gente for pensar agora, onde entra a lógica das grandes corporações com as startups, né? Vamos comparar as grandes corporações como navios, um transatlântico gigante. Elas têm uma estrutura enorme, ela consegue atravessar o oceano, mas ele tem uma velocidade limitada, ele tem uma capacidade de manobra limitada. Então, ele tem uma grande estrutura. E onde entram as startups nessa correlação com eles? As startups são esses pequenos barquinhos, as lanchas, são mais ágeis. Elas têm um fôlego menor de transporte, mas elas conseguem atingir locais que as grandes transatlânticas não conseguem. E eles podem se dar o luxo de errar. Então, na lógica, as startups não vêm para acabar com o modelo tradicional de negócio. Elas vêm para justamente agregar o modelo tradicional, fazer com que as grandes empresas, grandes corporações trabalhem junto com as startups e, com isso, elas consigam trazer esses resultados novos. E é uma realidade que a gente vive cotidianamente. Posso dizer isso trabalhando no UpLab, a gente vê várias empresas grandes buscando as startups menores para que elas tragam um resultado que eles não conseguem atender por conta da estrutura rígida. Então, cada um vai trabalhar com a sua limitação. A startup ela não tem dinheiro para investir no próprio negócio. E as grandes corporações não têm a estrutura ágil de uma startup. Então, por que não as grandes corporações trabalharem junto com as startups e as startups junto com as grandes corporações e assim atingirem destinos que antes eles não conseguiriam atingir? E a lógica de todo esse funcionamento é o que a gente chama de inteligência compartilhada. Porque não adianta nada uma startup ou uma grande corporação ter o seu modelo de negócio travado e ela não compartilhar essa inteligência, porque com a inteligência compartilhada nós conseguimos atingir níveis jamais sonhados antes. Eu vejo isso por relações de startups com startups. Geralmente tem uma startup incubada em uma aceleradora com uma tecnologia e tem uma startup parceira do lado dela e por compartilharem essa tecnologia eles conseguem efetivar um projeto que eles jamais sonhariam ter feito antes. Isso acontece o tempo todo. E essa lógica está chegando em grandes corporações, porque as grandes corporações também precisam dessa lógica de fazer com que eles funcionem de inteligência compartilhada para compartilhar essas informações e fazê-las funcionarem de forma efetiva. Porque a concorrência, na verdade, ela existe no papel, mas a lógica de funcionamento de uma startup, ela não prevê isso. É um modelo flexível, de alto risco. Então, por que não me aliar e compartilhar a inteligência que eu tenho com outras startups e grandes corporações e todos juntos conseguirem chegar num resultado? E isso não é um negócio utópico, é um negócio que eu vejo acontecendo. Profissionalmente, acontece muito no UpLab. E por falar no UpLab, ali ficou um convite para todo mundo que quiser conhecer um espaço novo de empreendedorismo, o primeiro espaço de empreendedorismo do Senai. Tive a oportunidade de fazer parte da criação desse espaço com a equipe que eu apresentei agora no começo da palestra. É um espaço dedicado para a aceleração de startups de hardware, ou seja, eles vão montar produtos, eles querem montar um produto físico. Hoje a gente ouve falar muito de startup de software, aplicativo, mas essa é uma lógica de trabalhar com startups de hardware, de produto. Pessoas que querem montar produto, pessoas que querem trabalhar com tecnologia física. Então isso acontece muito lá, a gente recebe muitas startups. E quando eu falo que as startups são o futuro,
Na verdade, acho que é até errado eu falar que é o futuro, porque na verdade elas já são o presente. Elas já são o modelo de negócio ideal para que a gente consiga chegar em novos destinos. Entrevistei muitas startups ao longo desses meses que a gente estreou o UpLab. O UpLab é novo, foi inaugurado no ano passado, e mesmo assim entrevistei muitas startups e o sentimento que tem de inovação é recorrente em todas. Do mesmo lado que as grandes corporações pedem que as startups estejam cada vez mais próximas e presentes delas, porque eles precisam dessa inovação para que eles consigam implementar esses novos produtos sem correr grandes riscos, porque as grandes empresas elas não querem fazer manobras arriscadas, eles também não têm como, né? Vamos pensar no modelo burocrático, travado. A startup não faz parte desse modelo, ela tem um modelo flexível, um modelo tranquilo de trabalho. Isso faz com que eles consigam implementar inovações de forma muito mais rápida. Então, a gente está falando de economia criativa, tem tudo a ver com startup, porque os profissionais de economia criativa trabalham de uma forma muito dinâmica e só existe um modelo de negócios que pode suprir essas necessidades das startups, que é o modelo modelo flexível de negócio trabalhar. Ou seja, profissionais da área criativa trabalhando com startups, trabalhando para startups e com startups. Isso vai girar um modelo de negócio e vai estabelecer essa nova metodologia, essa nova economia que a gente está vivendo, uma nova era econômica impactante. Eu quis resumir um pouco dessa parte aqui. Agradeço a presença de todos. Deixar até aqui dados de contato, se alguém tiver dúvida também, acho que tem muita informação para colocar. Agradecer o pessoal da organização, o pessoal da Luneta, muito obrigado. E é isso, pessoal, boa noite.